Mas na anterior, há 2 semanas atrás, falávamos então, estamos no capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios, não é? E falávamos ali sobre esses dons, não é? Que são dons de ordem ministerial, são manifestações ou derivações do dom da palavra, e que sendo ele é, ministrado pelo Espírito, ele tem uma importância e uma necessidade para a igreja muito grandes, sendo todos os dons importantes e imprescindíveis, mas o dom da palavra, o ministério que envolve o dom desenvolvido pelo Espírito na palavra, é aquele que dá a sustentação para a obra, não é? E nós vimos isso na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo, a partir do versículo 11, ele manifesta exatamente essa derivação para o ministério da palavra, não é? O dom que envolve o dom da palavra. No versículo 11 ele diz assim, não é? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, sendo aqui então apresentados 4, não é? Possíveis, ou 4 possíveis variações para o dom da palavra, sendo que cada um deles tem uma missão e um propósito, sendo todos eles descritos aqui no próprio texto, só para que a gente possa relembrar, dado que passamos já há algumas semanas desde que falamos sobre isso, não é? O dom apostólico, o ministério apostólico, não é? Ele tem algumas características e, inclusive, ele foi usado pelo Senhor para edificação, para que seja posto o alicerce. E uma vez posto o alicerce, uma vez feita essa edificação, esse início, não é, da igreja, este é um dom, não é? Este é um ministério que já não é mais utilizado hoje, porque um motivo muito simples, porque o propósito do alicerce, de pôr o alicerce, já foi feito, não é? Hoje nós desenvolvemos todo o contexto da igreja, não é? Como diz lá em Atos, no final, entre os capítulos 1 e 2, onde nós vamos encontrar dizer que eles cresciam, não é? No partilhar do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. O que é isso? É esse alicerce que nós vimos desde o início do capítulo 1 dessa epístola, o apóstolo Paulo falando, que é exatamente a pregação do evangelho, que são todo esse conjunto doutrinário que nós encontramos nas epístolas. Este é o ensino apostólico. Essa é a autoridade apostólica. Por isso, hoje já não se usa mais. E falamos que pessoas hoje arrogam para si aí títulos apostólicos, não é? E o fazem por conta. Mas hoje, não é? Na atualidade, não existem mais apóstolos, não tem mais como foram os 12 mais um, não é? Do início da igreja. Se nós olhássemos ali a substituição da cadeira de Judas, não é? Nós vamos encontrar que o critério para aquela eleição do 12º ali, né? Que a gente vai encontrar ali no livro de Atos, é que sejam também testemunha, houvesse sido, não é? Testemunha ocular dos fatos, tinham que ter acompanhado o ministério do Senhor Jesus, e por isso, hoje em dia, não se tem mais, porque não tem quem mais seja, não é, testemunha ocular da caminhada do Senhor Jesus até a cruz, não é? Então, o propósito do ministério apostólico foi um, e aí ele continua dizendo, outros para profetas, e no profetas aqui, nós temos que compreender a diferença da aplicação do termo nos dias de hoje, não é? Do profeta, com o que era, de fato, os profetas no tempo do Senhor Jesus e antes do Senhor Jesus. Então, os profetas não são aqueles que tinham, como hoje tem muito presente em igrejas pentecostais, não é? Que a pessoa encosta do lado ali
e Deus tem um recado, usando aí os termos que eles usam, né, para aquela pessoa, e vai dar o recado e tudo mais, que é chamado de dom de profecia, né, hoje em dia, como ele é conhecido. Eu não estou me referindo a este tipo de manifestação, mas os profetas aqui, não é, são aqueles que fazem o anúncio da palavra, assim como o apóstolo Paulo fala aqui mesmo nessa epístola, não é, no capítulo 3 e também no final do capítulo 2, que isto foi dado, não é, pelo Senhor aos apóstolos e profetas. São mistérios que foi dado a conhecer, não é, aos apóstolos e profetas. A gente olha lá no capítulo 3, no versículo 5, e aqui a gente só está fazendo uma recapitulação para dar sequência, né? No verso 5 do capítulo 3, ele diz assim: e esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, essa revelação, que não é acerca de detalhes da vida das pessoas, mas é revelação doutrinária, é revelação do estabelecimento da palavra, do alicerce, não é? Das questões todas que nós encontramos sendo discutidas aí nas epístolas, não é? E que formam hoje o conjunto doutrinário e que nos separam de outros grupos de pessoas que se dizem cristãs também, não é? Nós somos o grupo protestante evangélico, não é? E é nesse contexto da doutrina dos apóstolos que nós, então, baseamos, não é? E, obviamente, bíblico, não é? E a sustentação da fé. Então, é deste tipo de profeta que está aqui também a falar o apóstolo Paulo. Então, se nós olharmos que, como à luz do verso 5 do capítulo 3, sendo que é a mesma epístola, portanto, o mesmo contexto, nós vamos entender que a função destes profetas, semelhante à dos apóstolos, não é? Era a propagação ali do evangelho, era a multiplicação desse conhecimento que não era da antiga aliança, é algo novo que Deus deu a conhecer agora, a partir dos apóstolos, ministrado também pelo Espírito aos profetas e que agora está sendo disseminado. Então, essas pessoas, elas foram, pelo Espírito, capacitadas à realização de obras e sinais que comprovavam, não é, a veracidade da mensagem. Por isso, não é, o conjunto tão precioso e grande de milagres e acontecimentos, sinais, maravilhas, não é, que se tinha naquele tempo, porque está endossando a palavra que estava sendo proposta ali por eles. Então, neste sentido, dado que o alicerce já está posto, não é, tanto apóstolos quanto profetas são agora dons e variações, não é, do dom da palavra, que já não são mais utilizados, porque o alicerce já está posto. Agora, quem são os profetas hoje? E profeta no sentido bíblico, meu irmão, não de acordo com tendências e a parte semântica que nós costumamos usar. São exatamente estes que vêm em seguida, os evangelistas e pastores, não é? Porque eles fazem o anúncio da palavra. Todo aquele que anuncia a palavra de Deus, ele é um profeta. Todo aquele que prega a verdade do evangelho, esse é um profeta. Está em nome de Deus pregando a palavra. Nesse sentido, e isso é bíblico, esse é o propósito do profeta, não é? Sendo que o último nos padrões da antiga aliança foi João Batista, não é? Então, a partir dali, Paulo faz ali a derivação de outros dois, não é? Destes que são agora os ministérios, não é? Ou dons ministeriais, ele trata do evangelista e trata do pastor e mestre. Alguns separam pastor e mestre como se fossem duas coisas, mas aqui parece ser mais o complemento, inclusive na análise morfológica aí do texto, não é, no original, nós vamos entender aí que essa conjunção, esse e, não é de separação e somados as coisas, mas é a característica do pastor, porque o pastor, além de pastorear, ele é mestre, mas também é razoável entender, não é, mestres como sendo aqueles que são os professores de uma escola bíblica dominical, professores, não é, que tratam das nossas crianças enquanto elas
não é? Em paralelo acontecem os cultos e assim por diante. Mas aqui o texto não parece propor uma separação. É razoável entender que se trata de uma coisa só, né? Então, evangelistas e pastores. O evangelista também é um profeta, está fazendo anúncio do evangelho, fazendo anúncio da palavra, e ele tem uma característica muito marcante, que ele não é um simples pregador, mas ele é aquele que prega, né, tão somente e com muita ênfase a mensagem do evangelho. Nós temos no nosso meio, todos nós somos chamados ao papel do evangelista, não é? Então, onde nós estamos no mercado, encontramos com alguém, um parente, um familiar, um colega, alguma coisa assim, a gente sempre testemunha acerca do que Deus tem feito, e isto é ser evangelista. Mas existem aqueles que têm algo diferente, que é esse dom, não é, do Espírito, que é um chamado para a evangelização. Então, são pessoas que, assim, pode ser que sente do teu lado no ônibus, no avião, e você tenha vontade de falar do evangelho, talvez, mas seja aquela coisa mais tímida. Agora, estes que têm o chamado, o dom de evangelista, são aqueles que, de fato, não é? A pessoa não vai sair do lado dela sem antes ouvir de Jesus. É aquela pessoa que, para muitos e para o mundo, talvez seja o chatão, né? Mas para todos nós, louvado seja o Senhor por estes que são os arautos, não é? Que estão anunciando aí em todos os cantos a palavra do Senhor. E aí vem o próximo, que é tudo o dom da palavra até aqui, não é? Pastor, sendo pastor também mestre, que este, além, não é, do anúncio da palavra, é este quem faz ali o acompanhamento e cuida espiritualmente da vida dessa pessoa, não é, dessa família. E agora, na junção destes dois que lançaram, não é, os fundamentos, os evangelistas que têm anunciado e feito a colheita, não é, destes eleitos do Senhor espalhados aí por todo o mundo, são agora conduzidos para uma congregação onde são alimentados, cuidados, pastoreados, então, por estes pastores e mestres, não é? E que agora, fazendo o uso do dom da palavra, eles também continuam a obra que desde os apóstolos, não é, foi iniciada. Então, há alguém que possa dizer, poxa, pastor, mas e aí? Quer dizer, então, que o ministério apostólico cessou? Não, não cessou. Ele só não tem novos apóstolos, mas o ministério apostólico continua. Falamos na última oportunidade que, se você abre uma das epístolas, você vai ouvir através do Espírito, não é? Deus falando por meio do apóstolo Paulo, por meio do apóstolo Pedro, por meio do apóstolo João, por meio de Tiago, enfim, e assim por diante. Portanto, o ministério apostólico não cessou, ele continua, por meio do registro das epístolas, não é? E dos textos aí neotestamentários que o Senhor, pela obra do Espírito, nos deixou até aqui. E tudo isso tem uma finalidade, como nós vimos no verso 12, não é? Que o fim de tudo isso é a preparação dos santos, ou, não é? É a edificação, é o desenvolvimento, não é, dessas pessoas, é o aprimoramento, é a maneira como Deus, não é, desenvolve espiritualmente as pessoas, é através da palavra. Então, a igreja que tem bastante foco em oração, glória a Deus por isso. A igreja que tem bastante foco em ação de evangelização, glória a Deus por isso. Todas essas ações são muito importantes, mas o que alimenta e sustenta a comunidade e que prepara as pessoas para o exercício dos seus chamamentos é o dom da palavra. Por isso, ele é o primeiro, não o maior e não o mais importante. Todos têm o seu papel e a sua relevância no contexto espiritual. Só que a palavra, o dom da palavra, ele faz e prepara, não é, as pessoas para a obra do ministério. Verso 12. Com o fim da preparação dos santos, não é, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E isso tudo tem um propósito. Essa edificação, ela acontece até o fim da nossa vida. Por isso, a igreja não é só no começo da carreira cristã e depois eu abandono. Por isso, os estudos da palavra,
elas não são só quando eu não conheço, eu sou recém-convertido e já tenho 10 anos de igreja, agora eu já sei tudo. Não, não. É para todos nós e daqui até o fim da vida, porque há coisas na palavra que nós vamos aprendendo e vamos tendo leituras diferentes, não é? Aprimoradas por essas experiências que nós vamos tendo com o Senhor, e tudo isso no tempo de Deus, à medida em que o Espírito abre os nossos olhos, vai fazendo, não é, o seu sentido e o seu propósito. E aí no verso 13, ele diz exatamente isso, porque essa ação ela é contínua até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, o estabelecimento espiritual da pessoa já não é mais entre altos e baixos, mas ela é estável. Isso não vem de outra maneira, senão a exposição da palavra. Enquanto essa pessoa não tiver contato com a palavra de Deus, não é? Ela não vai alcançar, porque Deus separou, ele fez assim, não é o pastor A, B, eu sei quem está a dizer, mas é o que a palavra está dizendo, porque os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram levantados por Deus com a finalidade de preparação dos santos. Então, essa preparação, ela só vai ser concluída no momento em que todos alcancem a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Meu irmão, para que a gente consiga alcançar o pleno conhecimento de Jesus, não é? Nós precisaremos de uma eternidade. A Bíblia diz que todos os dias nós conheceremos, não é? Essa é a eternidade, todo dia conhecer mais o Senhor, é o que diz a palavra. Então, há uma exposição à palavra, para que, a partir da exposição da palavra, meu irmão, acerca do estudo, dos períodos de oração e assim por diante, essa pessoa se desenvolve espiritualmente, não é? O foco, ele pode existir em vários outros ministérios, em vários outros dons, não é? Isso é bênção do Senhor, mas nunca, não é? Em detrimento do dom da palavra, não é? Falamos aqui na semana retrasada acerca de igrejas que têm várias oportunidades para música, para testemunho, para isso, para aquilo, e quando chega no momento da palavra, o pregador ele é muito rápido, muito breve, muito sucinto, porque senão a igreja não vai prestar atenção, já deu muito foco para um monte de coisa, em detrimento do período da palavra, não é? Então, a gente conhece a seriedade de uma igreja pela maneira como ela trata, não é, a palavra, seja no ensino, seja na pregação, na exposição. É a partir dali que se vê a seriedade dessa comunidade, não é? Porque há o propósito de que todos alcancem, não é, a unidade na fé, ou seja, conhecimento de que nós todos somos, como disse o apóstolo Paulo no mesmo capítulo 4, não é? A partir do versículo 4, onde ele diz: há um só corpo, um só espírito, uma única esperança para a qual todos foram chamados e um só chamamento, não é? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. O que é tudo isso? É a unidade. É a compreensão de todos esses elementos que ele, de maneira breve aqui, sintetizou nesses versículos, não é? É o que vem através da exposição da palavra, e não tem outra maneira. Então, crente que se alimenta de breves vídeos de YouTube, crente que se alimenta de breves videozinhos de Facebook, de não sei o quê, não é? Ele vai ter um conhecimento muito superficial. Então, a seriedade da vida espiritual está no mergulho, não é? Na dedicação à seriedade com a palavra. Do mesmo jeito que a igreja ela é conhecida de acordo com a seriedade com que ela trata a palavra, o crente da mesma sorte, não é? Crente que não costuma estudar, não frequenta estudo, enfim, e, portanto, os cultos, não é? De maneira geral, este também nós rapidamente percebemos que lhe falta, não é? Musculatura e estrutura espiritual. É por isso que ele ainda não está, não é? Com essa atenção à palavra. E aí ele continua dizendo no verso 14 que o propósito dessa unidade da fé, o propósito dessa musculatura espiritual é para que se desenvolva,
ou seja, maturidade, para que não seja como crianças, verso 14, para que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro por ondas, nem jogadas do lado de cá ou para lá, pelo vento de doutrinas, ou pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. E é o que nós vemos, assim, irmão, de maneira abundante e assustador no Brasil, né? Nós encontramos homem que se veste de saco de batata, gente que usa chapéu, é outro que é o show da fé, é outro que é o show de horror, é outro que é não sei o quê. É uma conjunção de gente midiática e que está soltando ventos de doutrina, e que estes que não estão amadurecidos na palavra, eles são levados de um lado para o outro. Agora a onda é essa, agora a onda é aquela lá, agora a onda é não sei o que lá, agora a onda é de moda em moda, e isso parece ser muito legal. A gente vive o modismo na vestimenta, né? Teve um tempo que a moda era usar o paletó, blazer, sei lá como é que chama, de 3 botões. Aí depois a moda agora é usar de 2 botões. Dali a pouco saiu a moda de 1 botão. Dali a pouco não vai ter botão nenhum, você vai andar sem paletó. Mas cada hora é uma moda diferente. Ok, existem as modas da vestimenta. Se você pegar uma foto sua, você vai ficar triste, mas pega uma foto sua de 1990 ou uma foto sua de 1985, veja as tuas roupinhas, veja o teu cabelo, e veja hoje, você vai olhar e falar, meu Deus, né? É o modismo, é a mudança que a coisa tem. E a igreja, ela também tem os seus momentos, ela também tem o seu amadurecimento, mas uma igreja firmada na palavra, ela não é chacoalhada pelos ventos de doutrina que são, não é, disseminados por estes astuciosos, não é? Esses que são os espertões e que induzem as pessoas ao erro, não é? Deus já deixa bem claro através do Espírito aqui que isso não é obra, não é do Senhor, mas é gente que está com interesses próprios, não é? Verso 15. Ao contrário destes que são como crianças, aqueles que são amadurecidos na fé, não é? Na palavra, por isso a importância do dom apostólico que Deus deu, o chamado aos profetas, aos evangelistas e também aos pastores e mestres, não é? Porque estes, não é, fazem com que as pessoas, através do exercício do seu ministério pelo Espírito, não é, sigam a verdade em amor, no verso 15, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, Cristo, crescendo em tudo, em toda a manifestação do dom do Espírito, não é? Em toda a variedade, não é, da manifestação do dom do Espírito, é no amor, é na paciência, seja através de dons como dom de línguas, não é? Dom de interpretação das línguas, porque Deus não cessou de trabalhar os seus dons. Nós não estamos cessacionistas, mas nós somos continuistas, porque entendemos que Deus continua a operar. Deus não está travado e tampouco limitado, mas ao contrário, ele continua a trabalhar. O problema é que as pessoas, não é, estes que tentam induzir os outros ao erro, ou tentam se apresentar mais espirituais que os demais, fazem uso, não é, de maneira incorreta, ou não têm o dom, mas tentam expor uma manifestação de uma coisa que não é verdadeira. Isso é muito triste, né? E aí, ao contrário, aqueles que são firmados na palavra, por isso a manifestação e a derivação do dom da palavra, não é? Eles crescem em tudo o que é o cabeça, que é Cristo, e a partir disso, ou seja, de Cristo, todo o corpo, verso 16, é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, a coisa se soma, não é? Ela não se divide, mas ela se multiplica, ela cresce dessa maneira e edifica-se a si mesmo em amor, ou seja, as pessoas têm, por conta do fruto do Espírito, tolerância, paciência, não é? E aí tudo isso acontece, diz aqui o apóstolo Paulo, não é? Na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, cada um de nós tem uma função a ser realizada para a edificação da igreja. Quando eu fico em casa, preferindo qualquer outra coisa, porque eu estou cansado, porque eu isso, aquilo, não é? Eu não estou fazendo a minha função. E nisso, a comunidade a qual eu participo, ela tem ali alguns prejuízos, não é? Por isso é importante
que cada um se perceba aí na obra. E aí, a partir do verso 17, não é? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, não é? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, não é? Que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. E agora, o link que o apóstolo Paulo faz, não é? Ele vai trazer a necessidade da vida prática da igreja. Ele começa o capítulo 4 fazendo exatamente esse contorno, saindo agora de todo aspecto doutrinário e fundamentalista, não é, da fé, em que ele vai trazendo desde o princípio que nós em Cristo somos abençoados e com toda a sorte de bênçãos espirituais, quer dizer, tudo o que Deus separou para todos nós em Cristo já nos foi dado, nós já fomos abençoados em Cristo. Ele vai trazendo todo esse contexto de como o Senhor nos resgatou, e para isso, não é? Cristo passou pela morte na cruz e ressuscitou, e este poder usado em Cristo também foi usado em todos nós para nos ressuscitar dos mortos, não é? Quando estávamos mortos do jeito que nós estávamos, Cristo operou em nós e nos trouxe a vida, e depois de falar todas essas coisas, sendo nós todos edificados em Cristo, neste alicerce, nesse fundamento, e que não há mais separação entre judeu e gentio, não há mais nada que nos separe, porque o sangue de Cristo nos une. É agora a obra inversa à obra da Torre de Babel, ou seja, enquanto os homens tentavam criar um caminho para se equivalerem a Deus, não é? Degraus ali para crescerem a Deus, agora Deus edifica todos, não é? No seu corpo, ou seja, em Cristo, não é? Na unidade do Espírito. Então, aquilo que foi soprado e separou aquelas pessoas, no Pentecostes houve o sopro, mas que uniu nas diversidades de língua, e não língua estranha, mas língua, idioma, não é? As pessoas todas falavam uma única mensagem, que Cristo é o Senhor, que Cristo morreu na cruz por todos nós, em várias línguas agora, mas a mensagem é uma só, e que agora, não é, há essa unidade. Por isso agora, no aspecto prático da igreja, o apóstolo Paulo começa o capítulo 4 dizendo que todos devem viver de maneira a representarem com fidelidade o chamado que receberam. Então, se nós fomos chamados ao evangelho, na nossa vida não faz mais sentido atitudes que não correspondam ao evangelho. E aí, irmão, tem um leque de coisas que você aqui, só por essa breve descrição, já entendeu, não é? Lugares, atitudes, palavreados, roupas, gestos, piadas e etc., não é? Que já não comportam mais a nova vida que nós temos em Cristo e não comportam o chamamento. E por isso ele traz aqui essa diversidade de dons ministeriais, que são derivações do dom da palavra, para dizer que, através da palavra, o Senhor tem nos amadurecido e nos tem agora feito com que nós cresçamos em Cristo para o exercício do nosso ministério. E por que tudo isso? Verso 17. Não é porque nós não devemos mais viver como os gentios, porque eles vivem nas futilidades dos seus pensamentos. Verso 18, obscurecidos no seu entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, por conta do endurecimento dos seus corações. E quando ele traz aqui o endurecimento do coração, irmão, você deve se lembrar, não se esqueça jamais, do que aconteceu com Faraó. Houveram muitos faraós aí, né? Ou como diz alguém aí, muitos faraós, mas houve um, e que talvez seja o seu nome Ramsés, não é? Como Ramsés III, terceiro, quarto, quinto, sei lá eu, não é? Como diz aí talvez a história, mas houve um que foi confrontado para que se libertasse ali o povo que estava aprisionado. Vieram as 10 pragas, ao longo das pragas nós vimos que Deus endurece o coração do faraó, porque havia ali o propósito de Deus de apresentar ao povo e àqueles que eram do mundo quem era o Senhor, o Deus dos hebreus ali, não é? Então Deus endurece o coração do faraó. E o que é endurecer o coração do faraó? Fazer com que ele não cumpra, não é? Essa ordem
de soltar, de deixar ir o povo, não é? Então, Deus é quem endurece o coração dele, para que até se chegar à 10ª praga, sendo na 10ª praga, não é? A apresentação do caminho da libertação, onde tudo começa na libertação, através do sangue do Cordeiro, que foi aspergido nos umbrais das portas, não é? Então, aqueles que têm o sangue, a morte não chegou nos primogênitos, mas aqueles que não tinham, a morte chegou. Então, hoje o mundo está nessa morte, mas aqueles que alcançaram o sangue de Cristo, não é? Pela fé, pelo chamamento de Deus, estes agora têm o início da libertação, não é? O início de uma vida agora para se desprender de tudo isso. E é por isso que o apóstolo Paulo traz exatamente essas palavras aqui nos versos 17 e 18, para que você consiga fazer esse comparativo do que viveu o povo naquela época com o que nós vivemos hoje. Nós estamos no rumo da nossa terra prometida. E a nossa terra prometida não é aqui, é a Nova Jerusalém, é a eternidade com o Senhor. Onde o Senhor estiver, que estejamos nós também. E ali é o nosso lugar, a nossa pátria celestial. Então, nós estamos caminhando, peregrinando. Nós estamos numa corrida, como vai dizer o autor aos Hebreus, não é? E a nossa corrida é para alcançarmos o nosso alvo. Então, no verso 17, ele fala, olha, eu insisto no Senhor. Não são palavras e pedidos do apóstolo Paulo tão somente. Por isso ele diz, eu insisto no Senhor, é em nome do Senhor. É Ele quem está, não é, nos dando essa direção para que a gente não viva mais como os gentios. Então, existe aquilo que é a direção do Espírito para amadurecer a fé, para que a gente ande na unidade, para que a gente ande, não é, pelo Espírito, como o apóstolo Paulo também usa essa expressão, por exemplo, em Gálatas, não é? E também em Romanos, no capítulo 8, para que em andando no Espírito a gente não satisfaça mais a carne, e assim, portanto, deixando de viver de maneira vã, como viviam, não é, os gentios, na futilidade dos seus pensamentos. Por quê? Porque eles estavam obscurecidos no seu entendimento, eles não conseguem compreender, não enxergam a verdade, porque eles estão separados da vida de Deus, e é essa ignorância em que eles estão que os fazem ser separados, e essa ignorância, meu irmão, não tem outra maneira de ser quebrada senão através da pregação da palavra, porque a palavra diz que a fé vem e ela vem pelo ouvir. E não é o ouvir de qualquer coisa, não é o ouvir da mensagem, não sei, mas é o ouvir da palavra de Cristo, é o que diz a Bíblia. Então, estas pessoas estão separadas, obscurecidas do seu entendimento, porque elas não têm, não é, esse entendimento, ou seja, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Se nós olhamos no capítulo 2 e entendemos que o Senhor nos escolheu dentre o capítulo 1º e o capítulo 2º dessa epístola, não é? E nos tirou da morte para a vida, estes de quem o apóstolo Paulo fala, são exatamente os réprobos, ou seja, aqueles que permanecem no estado de morte, esses que não foram alcançados, que não foram tocados pela graça e, portanto, não tiveram no coração fé para que, a partir disso, fossem salvos. Então, são aqueles que estão separados da vida de Deus, por conta da sua ignorância, coisa que nós já não temos pela graça de Deus, não somos ignorantes acerca das coisas do Senhor, não é? Então, há ali devido o endurecimento do coração. No verso 19, ele diz o seguinte, não é? Tendo perdido toda a sensibilidade, agora ele está descrevendo essas pessoas, que nós não devemos mais seguir o caminho como elas seguem, porque éramos assim. E agora Deus nos mudou de rota a uma conversão verdadeira, não é? É deixar de seguir um caminho e seguir outro. Verso 19, tendo perdido toda a sensibilidade, ou seja, não tem senso, não tem pudor, não tem vergonha, não percebe, parece natural aquilo que é, não é, abominação. Verso 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação e cometem com avidez toda espécie de impureza. Toda espécie de impureza. E aqui, meu irmão, é de toda sorte.
de aspecto moral, de aspecto ético, não é? É todo tipo de impureza. Não é, quando fala impureza, a maior parte das vezes a gente pensa na questão sexual, e que também está aí inclusa. Nós vamos encontrar aqui, por exemplo, nessa impureza, as obras, não é, e ações homossexuais. Nós vamos encontrar aqui, não é, aqueles espertões que tentam enganar os outros, não é? Nós vamos encontrar aqui os mentirosos, ou seja, eles cometem com avidez, ou seja, com muita propriedade, com muita inteligência voltada para o mal, não é? Com muita astúcia, todo tipo de impureza. E não só cometem, mas incentivam aqueles que fazem essas coisas erradas a continuarem a fazer, não é? É o que nós encontramos por aí. Este é o caminho dos gentios, esse é o caminho fútil, não é? Dos pensamentos daqueles que são do mundo. Porque nós não somos mais aqueles que andam apartados de Deus, mas nós fomos aproximados, não é? Do trono da graça pelo sangue de Jesus, pelo mérito do Senhor Jesus, não é? É o que vai dizer Hebreus no capítulo 4, ali a partir dos versos 12 em diante, não é? Então, estes, verso 19, cometem com avidez toda espécie de impureza. Aí vem o verso 20, né? Contudo, ou como está na NVI, todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. O que ele está fazendo com esse comentário? Ele está pegando, é como se ele pegasse a nossa cabeça e virasse, né? Não olha para o mundo, a tua referência não é o mundo, mas a tua referência é Jesus. Então ele vira o rosto dos irmãos, não é? Para olharem para Cristo. Não é assim que nós aprendemos de Jesus. Não é este o exemplo que nós temos dele. Esses dias, não é, recentemente, eu não sei para onde eu estava indo, estava com a minha esposa e meus filhos no carro, e as crianças começaram a falar um palavrão lá. E a gente tomou um susto, porque, bom, nunca tínhamos escutado eles falando, não é? Aquela bobagem, e falaram e repetiram pelo menos umas 3 vezes. E eu, no começo, pensei que eu tivesse entendido outra coisa. E como eles repetiram, na terceira vez, eu falei, pai, mas não é que estão falando isso mesmo? E aí eu lembro, né, que a Ellen virou para eles e disse, mas o que é isso? Por um acaso, vocês viram seu pai e sua mãe falando alguma vez um troço desse? Porque eles estavam repetindo o que aprenderam com os colegas na escola, provavelmente, não é? Ouviram em algum filme, alguma coisa assim, e estavam reproduzindo porque acharam aquilo legal, porque viram alguma coisa, né? E a Ellen deu uma chunchada neles lá, dizendo, falou, como? Vocês não têm que olhar para o amigo de vocês e imitar, você tem que olhar para o seu pai, para a sua mãe, você tem que imitar os seus pais, né? Olha para cá, é a referência. E o que Paulo faz aqui no verso 20 é essa mesma referência, para que a gente não seja como criança, para que a gente não ande por aí ao vento, não é? E à sorte desses maliciosos e que tentam a todo custo, pela sua astúcia, não é? Induzir as pessoas ao erro. Mas eles falam, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então ele volta, não é? As pessoas a olharem para Cristo, porque Cristo é o padrão universal de ética, de moralidade, de tudo que nós precisamos. Jesus, Deus, não é? Portanto, na sua lei, na sua conduta, na sua obra, em tudo. Deus é o critério universal para a moralidade, não é? E aí ele dá, na sequência, o verso 21, ele diz assim, de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está nele, que está em Jesus. E quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e que se corrompe por desejos enganosos, mas a serem renovados no modo de pensar e revestir-se agora do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E agora aqui o apóstolo Paulo, ele introduz, não é? Nesse comparativo que desde o início do capítulo ele está dizendo que a gente não deve mais andar de maneira divergente do nosso chamado, não é? Ou seja, não dá para dizer que é crente e ter um palavreado que é vergonhoso, não dá para dizer que é crente e não ter condutas bíblicas e não conduta de crente, porque tem muito crente que tem doutrinas de igreja e não bíblicas, não é? E que acham que porque não corta o cabelo, que não rapa o sovaco, porque isso, aquilo, aquele outro,
não é? Eles são mais santos que os outros, mas é doutrina bíblica e não doutrina de homens, não é? Paulo está trazendo essa conversão agora prática para a igreja. Agora que você entendeu tudo isso, requer de você ação. E Tiago vai trazer a mesma coisa no capítulo 4 da sua epístola, dizendo que, aliás, no capítulo 2, dizendo que a fé sem obras, ela é morta. Não existe uma fé que não tenha obra, porque necessariamente, e isso é muito importante que a gente entenda, necessariamente a fé, se ela existe em nós, não por nós, mas porque a fé está em nós, obras são produzidas, porque é o Espírito quem as produz, não é? Só fechar a porta aqui, que está chovendo aqui. Eu acho que está fazendo barulho. Pronto. Então, a fé, necessariamente, ela produz essas obras, não é? Então, a fé sem obras, ela é uma fé morta. E aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que existe um caminho de conversão. E que essa ação também depende de um esforço de todos nós na manutenção da unidade que o Espírito promove. Então, há uma ação do Espírito, e que, se eu ando na mão ou na via contrária, não é? Essa obra, agora, ela tem, de certo modo, assim se dizer, não é? É como se fosse um grande atraso. O Espírito está me conduzindo por um lado, e eu devo caminhar por este lado, e não no contrário. E, para isso, ele dá um exemplo agora, não é? Como alguém que troca de roupas. Então, pensa numa pessoa que antes vivia segundo o costume do mundo e usava roupas decotadas, roupas transparentes, roupas que exploravam a sensualidade do corpo e tudo mais, mas agora ela está em Cristo e ela vai usar um outro padrão de roupas. Não são roupas feias, como alguém pode dizer, não virou um jacu, não é? No modo de se dizer por aí. Mas é alguém que agora tem atenção, não é? A roupas que sejam decentes. E neste comparativo simples, Deus aqui também propõe, pelo Espírito, né, através do apóstolo Paulo, a percepção de que nós devemos mudar a nossa vestimenta. Ou seja, verso 21, de fato, vocês ouviram falar dele, que é Cristo, é Jesus, e nele, em Jesus, foram ensinados em conformidade, ou seja, de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, nós aprendemos, não é? Em Cristo, aquilo que é o propósito do chamamento que nós temos e como nós devemos agir, porque o Espírito nos orienta, não é? E aí ele traz aqui no verso 22, quanto à antiga maneira de viver, nós todos fomos ensinados a nos despirmos do velho homem, ou seja, a desfazer de toda a aparência e essência daquilo que é o velho homem. Então, nas palavras, nas atitudes, no modo de agir e nas coisas, porque este velho homem, não é? Ele se corrompe por desejos enganosos. E quem que se corrompe por desejos enganosos? Verso 17, não é? Ele diz que os gentios vivem na futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, são aqueles que não nasceram de novo, são aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, a vestimenta do velho homem promove ações do velho homem. Agora, ao serem renovados no seu modo de pensar, no verso 23, e a revestir-se do novo homem, ou seja, através do estudo da palavra, através da exposição às verdades bíblicas na palavra, há uma renovação no modo de pensar. Onde nós vamos encontrar isso? Em Romanos, o apóstolo Paulo fala no capítulo 12, você deve se lembrar desse texto, que é a mesma coisa que está a dizer aqui, mas talvez fique mais simples de você perceber. Ele diz assim, no verso 1, capítulo 12 da Epístola aos Romanos, portanto, meus irmãos, eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Em outras palavras, é essa determinação de caminho
É essa mudança de caminho e despir-se do velho homem para vestir-se do novo, ou seja, isto é um sacrifício que nós fazemos a Deus, e um sacrifício de algo que nos é contrário, porque a nossa natureza nos puxa para um lado. Então nós temos que sacrificar o velho homem. É mortificação da carne, não é? Para que isso seja, não é, agradável a Deus, é o culto racional. É me desfazer dessas coisas que me prendem, não é? Pela força do Espírito caminhando. E aí vem o verso 2. Não se moldem ao padrão deste mundo, ou seja, não vista a vestimenta do velho homem, dispa-se, não é? Do velho homem. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Verso 23 de Efésios 4. A serem renovados no modo de pensar. Renovação da mente. E como acontece a renovação da mente? Verso 2 de Romanos 12, não é? Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa renovação vem do momento em que nós nos revestimos do novo homem, andamos no Espírito, e isso está diretamente conectado com o dom e o ministério da palavra, não é? Essa variação, porque é a partir da exposição à palavra que eu sou, não é? Amadurecido, não é? Como o apóstolo Paulo estava dizendo ali. Por isso, então, a importância do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre, porque isso está, não é, fazendo com que todos nós cresçamos. Por isso, então, a renovação do modo de pensar, não como o mundo pensa, mas como Cristo me ensinou a pensar, não como o mundo diz que é paz, mas como eu recebi de Cristo que é paz, sendo paz não a ausência de qualquer coisa, mas é no meio de tribulações, não é confiar em Deus, esperar nele e com tranquilidade seguir os passos, não é? Então é essa renovação do modo de pensar, é trocar a lente que a gente lê o mundo, não mais ler de maneira como as pessoas veem, um pouco do que falamos também no domingo, as pessoas que são guiadas pela palavra de homens, que são guiadas pela tendência de economias e política e tudo mais, mas sendo guiados agora pela palavra, é tirar o óculos que o mundo nos ensinou a enxergar o mundo, não é? E colocar o óculos que o Senhor Jesus, pela sua palavra, nos ensina a ver, não é? A ver que há um Deus superior, não é, a todas as coisas que existem, o Criador de todas as coisas, cujo domínio e soberania, não é, nunca mudaram e não se movimentaram nem milésimos de milímetros, mas ele permanece no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida, não é? Por isso ele diz aqui, a serem renovados, no verso 23 do capítulo 4 de Efésios, no seu modo de pensar, revestindo-se, portanto, do novo homem, ou seja, há uma mudança na minha cosmovisão, ou seja, a maneira como eu enxergo o mundo, e agora, não é de dentro para fora, não de fora para dentro, mas desde o meu coração, desde a minha alma, no mais íntimo do meu ser, não é? O impacto dessa palavra a qual eu fui exposto pela ação destes que foram levantados com o dom ministerial, porque através da palavra, não é? Nós vamos crescendo, vamos sendo aperfeiçoados, não é? Para o exercício do propósito e ministério, dom, talentos que Deus nos deu. Verso 24 aqui. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, que todos são provenientes da verdade. Então, nós fomos criados, meu irmão, para sermos, não é, semelhantes a Deus e não semelhantes ao mundo. Quanto mais eu me pareço ao mundo, mais eu sigo o caminho contrário do propósito para o qual eu fui chamado. Porque nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus, em justiça e em santidade. E se você olhar justiça e santidade, quem é capaz de manifestar justiça?
A Bíblia diz que Deus olhou o mundo e não achou um justo sequer. Por isso ele enviou seu Filho. Então, em Cristo, eu sou feito justiça de Deus. Pela justiça em Cristo, a justiça dele que vem para mim. A santidade que o Espírito agora promove em mim, dia após dia, salvando-me de mim mesmo, trazendo agora no meu entendimento, renovando a minha mente, a compreensão de que determinadas ações já não correspondem mais ao meu momento de vida, porque eu fui feito, criado por Deus em Cristo, para as boas obras que ele preparou para mim de antemão. Eu fui criado para espelhar a justiça de Deus, para que o mundo, ao olhar para mim como igreja, como corpo de Cristo, não é? Compreenda a multiforme sabedoria de Deus, para que vejam através de todos nós que Cristo de fato é o Messias, o Filho de Deus enviado a este mundo. Então ele diz aqui, não é? No verso 24, nós fomos criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. E todas elas, a justiça e a santidade, são provenientes da verdade. Nunca vem de mim, nunca vem de você, mas vem da verdade. E quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é o caminho? Quem é a verdade? Senão Jesus. Então é dele que provém, não é, a justiça e agora o caminho da santidade, que é um processo em todos nós, movido, não é, e pela atuação do Espírito que nos conduz até o dia em que se encerra, não é, a nossa existência neste mundo e neste corpo, não é, até sermos conduzidos ao Senhor. E aí no verso 25, ele diz o seguinte: portanto, agora que você entendeu que você tem que se desvencilhar do velho homem, se revestir do novo, que você deve andar segundo o seu chamado e não segundo o mundo, que você não deve andar como os gentios, que vivem de maneira fútil, não é? E são corrompidos pelos seus maus desejos. Agora, a partir ali do verso 25, portanto, cada um de vocês, e agora ele vai bem prático e bem cirúrgico, deve abandonar, não é que deve evitar, deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Ou seja, se há uma mentira entre os irmãos, é como se você estivesse a mentir para você mesmo, não é? E a mentira nós sabemos quem é o pai. Essa não é proveniente da verdade, porque não é verdade, é mentira. Então vem do pai da mentira, do diabo. Então, de maneira clara, direta e objetiva, não é? Nós todos devemos abandonar a mentira. E tratamos, inclusive, um pouquinho sobre isso no domingo, sem causar muita polêmica, não é? Quando falávamos sobre Raabe, em que as pessoas, não é, ali entendem que Deus está autorizando a mentira, porque aquilo fez com que se salvassem ali, não é? Aqueles dois espias ou espiões que foram, não é, abrigados na casa, naquele prostíbulo que era conduzido ou de responsabilidade de Raabe, ou com aquelas parteiras que mentiram ao faraó e tantos outros casos que as pessoas tentam justificar o ato da mentira como sendo, dependendo da situação, dependendo do fim da mentira, que Deus aprova aquilo, e Deus não aprova a mentira. Por isso vem de maneira tão clara, direta e objetiva aqui o verso 25. Cada um de nós, porque nós não somos mais vestidos do velho homem, porque nós não andamos mais como os ímpios, que são corrompidos nos seus maus desejos, não é? Nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Irmão, como isso é desafiador para todos nós. Porque falar a verdade, não é? É o oposto de falar a mentira. Aí você pode me dizer assim, isso é óbvio. E eu queria dizer a você, através desse comentário óbvio, que falar a verdade também é diferente de sofisma. Sofisma, para quem não conhece, o sofisma é a meia-verdade e a meia-mentira. Então, uma mentira travestida de verdade continua sendo uma mentira.
Então, a todos nós devemos falar a verdade. Pastor, mas isso vai causar um problemão na igreja. Eu me lembro de uma vez, há muito tempo atrás, na nossa igreja, antes de que eu tivesse a minha experiência no interior de São Paulo, numa das pregações, não é, Deus me, nas orientações, não é, ah, por parte do Espírito, veio de que para o casal, não é, o marido e a esposa deveriam ali falar a verdade um para o outro, não tendo ali nem segredos e nem ocultando nas suas insatisfações, não é? Essas motivações no coração do seu cônjuge, do seu marido ou da sua esposa, mas falar a verdade, porque ainda que seja dolorido, a verdade pelo Espírito, não é? Ela promove ação corretiva, ela promove crescimento e não a morte que a mentira gera. E quando terminou esse culto, né, em especial, e eu não vou aqui me lembrar da temática toda, mas foi num momento ali, daquele sermão, um dos irmãos que estavam na igreja na ocasião, hoje já não congregam mais com a gente, disse assim: pastor, o senhor entende o impacto daquilo que o senhor pregou hoje? E eu tentei entender o racional e falou: olha, se as pessoas passarem a falar a verdade, não vai sobrar um casamento nessa igreja. Não é? Então, veja o medo que as pessoas têm da verdade, não é? E o medo de falarem a verdade. E aqui eu estou citando o casamento, não é? Mas o apóstolo nos incentiva e nos orienta que esse abandono da mentira não é só com aquele que é o meu pai, a minha mãe, minha esposa, ou o meu marido, ou aos filhos, mas é com todos. Porque nós todos somos membros de um corpo só, edificados em Cristo. E a mentira não tem espaço, não é? Como é difícil essas questões, não é? Entre todos nós. Você quer um exemplo bem simples e prático, não é? As pessoas, às vezes, por medo das reações, por medo de exporem as suas opiniões, os seus pensamentos, não é? Vão floreando a coisa, ou vão escondendo, ou vão, né, às vezes até mentindo efetivamente. E com isso, não é? Coisas ruins e nocivas para a igreja vão se manifestando e tomando espaço dentro da igreja. Ao passo em que, se nós fôssemos verdadeiros e transparentes, ainda que alguns arranhões existissem, porque, claro, nem todos nós temos, não é, maturidade para ouvir determinadas verdades que precisamos ouvir, não é, por parte do Espírito, eu penso que a igreja seria bastante diferente de como ela é hoje, não é? Mas ainda esse é o reflexo da imaturidade das pessoas. Então, meu irmão, a duras penas, não é, por obra do Espírito que corrige, eu tenho aprendido que mais vale a verdade, ainda que seja bastante dolorida, não é, do que, às vezes, a preservação, não é, na tentativa de preservar uma amizade, ocultar algumas coisas, não é? A partir daquele culto em que o irmão disse: pastor, não vai sobrar um casamento nessa igreja. Em especial, um casal foi bastante abalado com tudo aquilo, porque tinha muita sujeira debaixo do pano. Debaixo do pano do primeiro casamento de um, debaixo do pano do primeiro casamento do outro, e debaixo do pano do casamento deles agora consumado, e aquilo se seguiu de uma maneira que eles entraram num processo com Deus, não é? Tremendo, e que foram talvez 3 ou 4 longos anos difíceis, entre desata e ata, agora vai, briga aqui, recupera ali, assim, até que, num determinado momento, depois de mais de 4 anos que eu não os via, eu os encontrei numa festividade de casamento, e para honra e glória do Senhor, eles estavam juntos, unidos, porque foram unidos, não é? Selados pelo Espírito no seu matrimônio. E ela me procurou para dizer: pastor,
Eu me lembro de cada uma das ministrações que nós tivemos. Eu me lembro das palavras, e pastor, eu não entendia nada, eu não entendia por que o senhor falava algumas coisas, eu não entendia por que o senhor trazia alguns exemplos. Na verdade, eu estava até, não é? Ela usou uma expressão como quem diz que já não aguenta mais, mas é uma expressão que está cheio, não é? O, a sacola, não é? Ela falou, já não estava aguentando mais as ministrações. Mas hoje, já haviam se passado 4 anos em que eu estava acompanhando. Depois eu me mudei para o interior. E passados mais ou menos 3 anos, ou seja, quase 7 anos depois, ela veio me dizer, mas hoje Deus me mostrou cada uma das coisas, porque Ele me fez passar por cada uma das situações que o Senhor tinha compartilhado, e não sou eu, irmão, nunca fui eu, mas é o Espírito que, através de experiências que eu também vivi, porque eu não sou melhor do que ninguém, né? Deus ministrou na vida daquela família e eles foram agora, não é, estabelecidos não numa mentira, mas alicerçados na verdade. Não só na verdade do Evangelho, mas na relação transparente, não é? E isso é muito importante, por isso aqui um breve parênteses, ou como diz um colega, um breve parênteses, não é? E aí a continuidade aqui que o apóstolo continua, não é? No capítulo 4, ele está dando este tom da vida prática da igreja, e dado o horário eu vou estacionando por aqui, mas lembrando aí o verso 25, não é? A importância do abandono da mentira, porque isso não só alimenta, não é, o velho homem, mas isso corrompe, e como uma frutinha estragada, se ela tiver encostada numa outra que não está estragada, aquilo que é o apodrecido de uma passa para a outra, não é? Então há necessidade de que isso seja cortado e cortado pela raiz, não é? Então é pelo labor do Espírito a nos convencer do pecado, não é? Que vai, e pela força do Espírito, nós vamos vencendo e superando essas práticas, não é, horríveis e terríveis do velho homem, e vamos nos amoldando, renovando a nossa mente, o modo de pensar, e nos revestindo deste novo homem. E isso é no dia a dia, por isso que a Bíblia traz aqui no contexto de Efésios. Amém, meu irmão? Vou ficando por aqui hoje por conta do horário, mas nós vamos seguir a partir da próxima semana para a conclusão, não é, deste aparato aqui, dessa conversão, que é a proposta que traz o apóstolo Paulo para a igreja, a vida prática para a igreja. Ele não está pregando aqui para gentios e pessoas que não conhecem a Deus, mas é para a igreja. Amém, meu irmão?